atenção aí, porque esse é o último conteúdo aí que cai, então, na prova da semana que vem, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem a Península Itálica, né? Então, onde hoje aí é a Itália, né? E suas ilhas aqui. Aqui na Sicília, por exemplo, tem a cidade, tem o Monte Etna, né? Um vulcão aí que até hoje é ativo, né? De vez em quando aí o Etna entra em erupção, tá? Então ele é um vulcão ativo, mora muita gente ao redor dele, ó, e quase sempre tem lava aí, né? Fluindo pela chaminé aí do Etna. Na Roma Antiga, eles acreditavam que o deus Vulcano, o Hefesto, né? Aquele deus que criava a arma dos deuses, era tipo ferreiro, forjador de armas, vivia dentro do Monte Etna. Então tinha vários templos aqui em volta, tal, na época, né? Hoje tem ruínas. E os romanos iam lá rezar pro Hefesto, né? O deus aí chamado também Vulcano. Esse mapa mostra a expansão romana, né? Como que Roma conquistou os povos que viviam aí onde é hoje a Península Itálica. Então, como que a gente lê esse mapa, pessoal? Ó, em 298 a.C., os romanos dominavam a região verde aqui, ó. Então, Rio Tibre, né? Ó, não dominava nem toda a região do Rio Tibre. Passa em Roma até hoje, né? Então, em verde era Roma em 298 depois de Cristo. Em 30 anos, pessoal, ó, então em 264 a.C., então um pouquinho mais de 30 anos depois, eles dominaram toda essa região aqui em marrom. Então a parte marrom aqui, que quase toda a Península Itálica foi conquistada em cerca de 30 anos. 60 anos depois, várias guerras, vários povos inimigos, tal, os romanos vão conquistar também essa parte aqui que está em roxa, né? As ilhas e o vale ali do Rio do Pó, um rio importante aí na Itália até hoje. Essa região aqui é a região rica da Itália, né, pessoal, na atualidade. E mais ou menos aqui a gente tem a cidade de Osasco, de onde o Antônio Agu saiu tal e veio para nossa cidade, né? Então, pessoal, em pouco mais, aí, em 100 anos, eles conquistaram a Península Itálica. E 1000 anos depois desse início aí, na verdade 600 anos depois, dominaram, né, nos maiores impérios que existiam no mundo, não só a Itália, ó, aquele mapa que a gente está vendo aqui, esse mapa aqui, né, só pega esse pedacinho aqui, ó, que é a Itália, a Península Itálica, né? Então, depois de 500, 600 anos aí, conquistaram um dos maiores impérios da história, Egito, Grécia, Inglaterra, Espanha, Portugal, né, o norte da África inteira. Então é isso que a gente vai ver agora, como que foi feita essa expansão. Geralmente, pessoal, por causa da guerra, né? Então ia lá na Germânia, por exemplo, na Gália, na Espanha, e lutava contra os povos que moravam ali, ganhavam, e aí começavam a levar romano para morar lá, construir cidade, arena e coisa do tipo. Estrada, né? Que eu já tinha feito uma aula só sobre isso com vocês. Muitas vezes, pessoal, por exemplo, essa região, eles podiam mandar um negociador e conversar. Olha, rei, ou você se submete, se integra e começa a fazer parte do Império Romano, paga o imposto todo ano para Roma, alguns soldados, ou a gente vai conquistar na guerra, vai morrer muita gente e vão ter que pagar imposto da mesma forma, né? Então, às vezes, os povos aí, para evitar, né, a guerra, se entregavam logo para o Império Romano. Então, toda essa região aqui vai ter uma guerra, pessoal. Na verdade, vão ser duas guerras, né? Entre os mesmos povos. Opa, escrevi ao contrário ali. Chamada Guerra Púnicas. Então, as guerras púnicas foram, alguns falam aí, a Primeira Guerra Mundial, né? Então, a gente tinha o Império Romano, ó, tava crescendo pra caramba. Só que lá do outro lado, na África, a gente tinha em roxo aqui o Império Cartaginense. Então, o povo de Cartago conquistou toda essa região aqui. E aí Roma queria ser dona do comércio aqui no Mediterrâneo, vender para toda a cidade aqui e tal. E os cartaginenses também.
E aí vai começar uma guerra entre os dois, né? Chamada Guerra Púnica. Punis é como os romanos chamavam o povo de Cartago. Os cartaginenses, pessoal, eles vão usar até elefante, né? Eles são aqui do norte da África, ó. Então eles vão usar elefantes na guerra aí contra os romanos. Vão dar muito trabalho, né, para os romanos aí nessas duas guerras, mas no final Cartago vai acabar perdendo e vai acabar sendo destruída pelo Império Romano. Opa, Cartago não, né? Deve ser uma marca de chinelo aí que eu nem conhecia. Então isso aqui é Cartago, pessoal, a cidade, né? Que era a capital desse grande império, ó. Tinha um porto, os navios entravam aqui, ó. Conseguiam ancorar para carregar, descarregar nesse porto circular. E aí depois que os romanos conseguem invadir Cartago, eles queimam a cidade inteira, destroem, né? E hoje o que sobrou aí são as ruínas num país africano que chama Tunísia, que é a antiga Cartago, beleza? Então, quando os romanos, pessoal, se eu perguntar na prova, né? O que os romanos ganharam aí com a guerra, com as guerras púnicas? O comércio no mar Mediterrâneo. Viraram senhores de todo o mar Mediterrâneo, né? De toda essa região aqui, ó, do mar Mediterrâneo. Lógico, pessoal, eles vão crescendo, conquistando, ficando maior, vai mudando a vida do Império Romano. Então, por exemplo, comida, né? Eles dominaram a França, conheceram o escargot, que é aquele caramujo, né, que é comestível. Então, colocaram ali na França, começaram a levar a importar para Roma. E era uma iguaria, somente os ricos, tal, ali que comiam o escargot. Conheciam, por exemplo, salame, linguiças e outros embutidos, né, que a gente chama lá do norte da Itália. Começaram a levar isso para Roma. Na França, o queijo, o vinho melhor. Então, Roma foi melhorando, né, pegando aí o que tinha de melhor cada povo. E outro problema, né, no primeiro não, mas agora um problema é que eles começam a levar muito escravo para Roma. Então chegou uma hora que quase metade do povo romano era escravo. Eles dependiam do trabalho escravo para ter comida, para ter tudo, né? Então a almofada, ó, geralmente palavra, pessoal, com al, né? É de origem árabe, os muçulmanos, tal, né? Algema, almofada, algodão, álcool, né? Almoço, almôndega. Então são palavras árabes, porque foram os árabes em que inventaram, tal, e os outros povos descobriram com eles, né? Alface, eles que foram os primeiros a plantar e coisa e tal. Beleza? Então, quando conquistaram regiões árabes, por exemplo, né? Descobriram almofadas, colchões ali, que até então o romano dormia numa cama de pedra, com algumas cobertas ali em cima, tal, para dar uma maciada, né? E aí vão descobrir com outros povos a almofada, uma espécie de colchão e coisas do tipo. Como tinha muito escravo, pessoal, a gente vai ter em Roma diversas, né, revoltas escravas, que eu já tinha comentado com vocês. E a maior revolta escrava que teve foi de Espartaco, né? Aqui está escrito em inglês, ó. Então, Espartaco era um escravo. Ele acabou convencendo aí os outros gladiadores da escola que ele treinava. Eles tomaram aí as armas, né? Acabaram matando os soldados que protegiam aqui, os patrícios que eram dono deles, e foram invadindo outras cidades, né? E conforme eles conquistavam outras cidades, eles iam libertando escravos e aumentando o exército. Então eles chegaram aí a quase vencer, né, o maior exército do planeta Terra, que era o exército romano, né? Então uma rebelião de escravos, né? Deu muito, muito trabalho, né? Boa parte desses escravos eram gladiadores que lutavam muito bem. Então a gente pode imaginar o trabalho que eles deram. E outro problema em Roma, pessoal, era a falta de terra para todo mundo. Então os patrícios, cada vez eles foram acumulando mais terra, né? Então chega um momento que em Roma tem pouca gente que domina muita terra e muita gente sem terra nenhuma para plantar, para ter o que comer. Isso, galera, remete ao Brasil atual, né? O Brasil é o país
mais desigual do planeta Terra em relação à propriedade de terra, né? Então, o país desenvolvido, país rico, tal, fez o que a gente chama de reforma agrária. Distribuiu terra aí para quem não tem terra. Então, os Estados Unidos, o Japão, a Europa, né? E o Brasil não. Então, desde as capitanias hereditárias que a gente vai estudar, tal, né? Acaba ficando aí poucos brasileiros dominando muito a terra. 1% dos fazendeiros tem metade da terra do Brasil, né? E a gente vê aí milhões e milhões de pessoas sem terra nenhuma para ter onde plantar, né? Isso, pessoal, é uma característica de um país atrasado, subdesenvolvido, né? Deixar um monte de terra aí sem ninguém para plantar. Então, quando a gente viaja aí pelas estradas do Brasil, o que mais a gente vê aí é terra improdutiva, né? Terra sem plantar nada, só tem capim lá, mato, e não está gerando riqueza, né? Ninguém está plantando comida ou outra coisa lá do tipo. Em Roma, pessoal, a gente vai ter dois irmãos chamados irmãos Graco, que vão ser dois representantes dos plebeus, né, do povo pobre ali e tal, e que vão lutar por reforma agrária, né? Eles vão conseguir até algumas leis tal que vão distribuir terra para a população pobre lá de Roma, tá? Então, isso de distribuir terra para quem não tem até hoje é chamada reforma agrária, né? Lógico, galera, que o Caio, né, e o Graco, o irmão dele, o Tibério, não agradaram muito aí os patrícios, né, que estavam perdendo terra para a plebe. E eles acabaram sendo assassinados, né? Então se falou um dia na vida, ouvi falar irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, você tem que falar que está relacionado aí à disputa na terra em Roma. Beleza, pessoal? Então era isso, tá?